Entre os dias 10 e 19 de setembro, o SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Paraná, e o CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, realizaram o ciclo de entrevistas com os prefeituráveis de Curitiba. Todos os candidatos que disputam o cargo participaram dos eventos, realizados no auditório da sede do SENGE em Curitiba. As entrevistas foram transmitidas ao vivo pela internet, por meio da TV SENGE, que realizou suas primeiras transmissões durante as sabatinas. Segundo o presidente do SENGE, Ulisses Caniac, a iniciativa das entidades foi muito bem aceita e ajudou a esclarecer os profissionais sobre as propostas dos candidatos. Todos os que vieram trazer suas propostas de uma forma muito respeitosa, nos ouvir também, responderam nossas questões de forma cordial e trouxeram temas que são relevantes para a engenharia, que são relevantes para todos os nossos representados e representados do CREA, que foi a entidade parceira desde o início e que engrandeceu muito essa realização das entrevistas aqui. Acho que o SENGE e o CREA juntos fizeram acontecer nessas eleições. Os candidatos receberam os estudos básicos de desenvolvimento municipal, promovidos em todo o estado pelo CREA Paraná, em parceria com as entidades de classe, com temas específicos da Regional Curitiba. Confira agora alguns trechos das entrevistas realizadas. É preciso que a gente tenha um projeto desde já de constituir uma frota pública do transporte coletivo, mas nós não vamos conseguir substituir integralmente a frota privatizada hoje por uma frota pública em 4 anos. É possível que seja necessário 10 anos ou mais para que isso seja feito. Ao longo desse período, se formos realizando esse projeto, podemos, ao longo da execução dos contratos, no futuro sim, exigir uma ruptura do contrato de privatização, porque a Prefeitura terá condições de assumir integralmente o serviço do transporte coletivo, com transparência e com gestão democrática. Eu acredito, e este é o convite que nós fazemos, na verdade, um aprendizado que eu tenho tido com inúmeros engenheiros, que a gente sabe que a engenharia e a tecnologia está a serviço de um projeto, ela não é o centro do projeto. É preciso que o primeiro passo seja a gestão democrática do sistema. De nada adianta a gente adotar uma nova tecnologia de transporte de metrô se continuar sendo uma gestão antidemocrática, privatista, desigual desse sistema. Não podemos continuar mais dependentes dos lobbies das indústrias, do discurso tecnocrático. Temos que ter gestão democrática do sistema. Esse é o primeiro passo. A partir da gestão democrática do sistema, nós podemos discutir se a solução é ter um metrô ou se nós podemos ter outras soluções alternativas que sejam compatíveis com o nosso orçamento. Sobre a Copa do Mundo, que é um outro tema que eu quero abordar aqui com especificidade, nós acreditamos, nosso partido tem uma campanha hoje contra o uso do dinheiro público para obras privadas. Podemos dizer que a nossa administração não vai ser um loteamento de cargos entre partidos aliados, mas tem a oportunidade de poder escolher as pessoas mais qualificadas para ocupar os cargos mais importantes. E desde já agradeço, né, e quero dizer que sim, que a intenção é poder contar com os órgãos de classe, os órgãos das categorias, para contribuir com a administração. Olha, eu comentei na minha apresentação já sobre o metrô. Na nossa opinião, o tema não pode ser centralizado, não pode ter como questão central a decisão tecnológica, que um modal é mais importante do que o outro, enfim, que o metrô vai resolver o problema do transporte. Na nossa opinião, a base de tudo é a gestão democrática, a transparência nos recursos públicos e a desprivatização desse serviço. De nada adianta nós adotarmos uma nova tecnologia se continuarmos reféns de um serviço privatizado. Então, para que haja integração na região metropolitana, temos que prezar por transparência e publicidade no transporte coletivo. Aqui em Curitiba, a estimativa de que 2.000 famílias serão removidas por conta das obras da Copa. Então nós somos contra esse tipo de remoção. Na verdade, nós somos contra qualquer remoção
que se dê de maneira forçada e que não seja para garantir que as famílias deixem áreas de risco. Tirando isso, nós somos a favor que as pessoas permaneçam nos seus locais. Elas criaram toda uma vida social, estabeleceram comunidades. Eu acompanho aí o movimento popular e o movimento popular de moradia, sei dizer bastante dessa realidade. E um outro dado aqui em Curitiba, né? Nós estamos na Câmara aí, provavelmente agora por conta de uma pressão popular que aconteceu, mas vai ser votado depois das eleições, a destinação de mais de 120 milhões de reais para o estádio do Atlético. Eu nunca vi um jogo de futebol tão caro. Vão ser provavelmente 4 partidas, cada uma vai custar em média só para usar o estádio 25 milhões de reais. Porque esse dinheiro, inclusive o presidente municipal falou que, de repente a gente não precisa nem pagar. Eu não sei se vocês lembram lá atrás que o presidente do Comitê Municipal da Copa chegou a cogitar, antes da votação ainda eram 90 milhões, que poderia dar o calote. Né? Poderia dar o calote, porque é dinheiro público mesmo, vem do BNDES, não teria problema se o estádio fosse incorporado depois para o patrimônio do Atlético. Então nós somos contra que nas obras da Copa sejam usados recursos públicos para alavancar os lucros de grandes grupos privados. Nós achamos que esse recurso tem que ser usado, na verdade, em obras de infraestrutura nos bairros da periferia aqui da cidade, falando especificamente de Curitiba, em vez de obras que vão remover as pessoas. Nós temos que pensar em mecanismos de permanência das pessoas nas suas comunidades de origem. Se é fazer aéreo, se é compatibilizar outras formas de construção, nós temos dúvida. Eu vou ser sincero para você que não é papel do partido, muitas vezes, dizer aqui qual que vai ser a forma da obra, mas dizer que nós precisamos abrir um debate democrático para aquelas pessoas, inclusive, que entendem do assunto e que são organizações como a de vocês aqui, possam dar um parecer técnico de qual que é a melhor maneira de viabilizar essa obra. Segundo, que nós defendemos que essa obra, por se tratar, inclusive, de uma obra pública, que é para construir um sistema de transporte que é um serviço de natureza fundamental, que ela seja exclusivamente estatal. Que a gerência seja a partir de uma empresa pública municipal estatal, que não entre na composição da tarifa a taxa de lucro, mas uma taxa de investimento. Ou seja, uma taxa que possa aprimorar permanentemente o sistema. E se a gente consegue fazer isso, é possível, inclusive, tanto no metrô como no ônibus, ter uma tarifa de R$1, fazendo com que milhões de pessoas migrem para esse sistema e a gente resolva, inclusive, um problema aí de mobilidade da cidade, que é a integração do sistema viário, do sistema que permita a integração de ciclovia com a obra com o metrô e com o ônibus. Com relação ao nosso transporte coletivo, quer dizer, as vias expressas, hoje a cidade cresceu muito, né, como eu já falei, então, portanto, é necessário ter mais vias de circulação dos ônibus, quer dizer, alcançando outras regiões da cidade, não só o eixo norte-sul, leste-oeste, mas fazendo outras radiais. E para isso tem que se preparar, tem que, não é uma coisa simples, a cidade vai crescendo, enfim, então precisa ter um planejamento um pouco mais a longo prazo. Além de outros modos de transporte, tem sido levantado muito essa questão do uso das bicicletas, enfim, eu outro dia me encontrei com o pessoal que organiza da Ciclo Iguaçu, né, da associação, e pude conversar com eles, me explicaram, enfim, conversamos bastante sobre isso, e isso é uma coisa relativamente, digamos assim, fácil de fazer, né, você poder estabelecer ciclofaixas aqui em Curitiba. Eles levantam a questão de que as ciclofaixas pudessem estar acompanhando as canaletas, né? Para isso teríamos que, em alguns trechos, retirar o estacionamento, em outros compartilhar com os carros. Enfim, precisamos estar muito mais próximos. Se todos que temos esse nível de participação, de organização, de formulação, e todos estamos querendo que a cidade se desenvolva e que 1.700.000 pessoas possam viver com dignidade, em condições
resolvendo os problemas para todo mundo. Quer dizer, a gente pensar de fato no coletivo. Eu acho que essa questão das entidades, das organizações é fundamental. Uma prefeitura que se aparta disso está fadada ao insucesso, né? Quanto mais participação, quanto mais os setores organizados estiverem participando, melhor será a possibilidade de êxito de qualquer administração. E nós estamos propondo, como uma das questões para nós fundamental, e depois vou entrar nas questões mais aqui que o sindicato nos pede, mas só para ter uma visão um pouquinho mais ampla, essa questão da educação e a proteção às crianças, né? Curitiba tem um déficit muito importante de crianças fora da creche, e nós estamos propondo a construção de 120 creches para atender 25 mil crianças. Também na área de saúde, fazer um programa ousado de construção de 50 unidades de saúde, 4 hospitais, enfim, contratação de médicos. Nós temos tido um problema sério com relação a essa questão, porque a prefeitura não tem um plano de cargos e salários para atrair esses profissionais, portanto, os profissionais têm se dedicado mais à iniciativa privada, não veem como atrativo o serviço público. Eu acho que Curitiba está na hora de definir parâmetros, reguladores de vazão, calçadas ecológicas, um tipo de pavimento padrão para os bairros, um tipo de asfalto que não se desmanche ao toque de mão. Eu juro que aquele asfalto que eu arranquei da Vicente Machado não fiz força nenhuma. Eu nem me amacei, eu saí dali para a missa, tá? E nem sujei a mão, de tão insignificante que era. E tive grande orgulho de, arrancando o asfalto neoliberal, descobrir lá embaixo as pedras assentadas pelo meu honesto avô, tão ajustadas, tão perfeitas, que não passa um fio de cabelo entre elas. E tão lindas. Metrô aéreo é melhor que enterrado. Com os mesmos 2,5 bilhões no padrão do metrô leste de São Paulo, ou do metrô de Vancouver, ou do metrô de Chicago, nós podemos fazer 5 vezes mais, pelo menos, do que um único túnel entre o Pinheirinho e o centro. O contrassenso é gastar 2,5 bilhões de reais para aumentar em apenas 100 mil passageiros a capacidade do eixo Pinheirinho-Centro. Quando a Dilma, rindo, diz que a ministra gostou do projeto de Curitiba, ela estava debochando. Ela não tinha visto o projeto, porque não tinha projeto. O projeto foi feito pela Esteio depois. Eu trabalhei com a Dilma no PAC. Eu conheço a Dilma bem. Ela é muito séria, muito correta, mas o projeto de Curitiba não existe ainda. De repente, nos vendem como a panaceia de todos os nossos males uma única ponte estaiada na rua Francisco H. dos Santos, em cima da Avenida Comendador Franco, que pode até ser muito bonita. O meio da ponte parece que é uma lira, é um LED, assim. Podia ser a harpa de um Nero moderno. Ela é mais cara do que a ponte Ayrton Senna, que começou com um orçamento de 22 milhões, se eu não me engano, no governo do Requião, terminou em 34 milhões, feita pela Camargo Correia, lá entre Guaíra e o Mato Grosso. Pois bem, essa ponte é mais cara do que essa ponte estadual em águas quase internacionais. Realmente a Avenida das Torres não é o Paranazão, também não é o Rio Iguaçu, não é o Rio Grande dos Índios. Mas dizem que foi a Delta Engenharia que fez o primeiro orçamento da concorrência. É preciso que o sindicato averiguasse isso, me contaram. Eu não sei se é uma maledicência pré-eleitoral, porque candidato ouve tudo, né? Então, quer dizer, Curitiba sempre foi uma cidade que tinha as soluções antes mesmo que os problemas acontecessem, né? E o que a gente vê hoje, que Curitiba perdeu essa capacidade de pensar, essa capacidade de se planejar
né, e planejar a médio e longo prazo, não apenas a curto prazo, mas planejar o seu futuro. Curitiba perdeu essa capacidade. E a nossa missão, minha e do Ricardo, a nossa equipe, é poder fazer um resgate da genialidade da cidade de Curitiba. Esse é o nosso objetivo. É fazer, de fato, uma nova maneira de pensar a cidade, projetando a cidade não para 2014, mas projetando a cidade para os próximos 10, 15, 20 anos. É esse o nosso objetivo. Nós temos um projeto para a cidade. O nosso projeto não é para 2014, como alguns querem pegar a prefeitura e usar como uma alavanca política, apenas para a prefeitura ser um instrumento estratégico para ganhar o governo do estado. O nosso projeto é para resgatar a genialidade de Curitiba. E vou ter a tranquilidade e a humildade de poder debater o assunto com vocês, com aqueles que são conhecedores. E a minha independência política é tão grande que eu me comprometo em falar com o SENGE, em falar com o CREA, em falar com o Instituto de Engenharia do Paraná, para nós juntos discutirmos quem será o nosso diretor do IPUC, quem será o nosso secretário de obras e tantos outros cargos chaves importantes para a nossa sociedade. Porque eu não negociei nenhum cargo para ser candidato a prefeito de Curitiba e essa independência eu bato no peito e faço questão de sentar com vocês para a gente pensar numa grande equipe, trazer os melhores cérebros, as nossas excelências para ajudar a tocar a cidade. Olha, primeiro que nós temos que entender que o radar, ele não é algo ruim. O ruim é a maneira que foi implantado o radar em Curitiba. O radar em Curitiba, ele, em vez de ter uma função, primeiro preventiva, educativa e preventiva, ele acabou tendo uma função arrecadativa. O radar ele foi feito para você colocar em cruzamentos que há um número muito grande de acidentes ou em lugares onde há um risco muito maior de acidentes e assim por diante. É você fazer um trabalho educativo, evitando que a pessoa corra além do limite e também evitando que haja acidentes em cruzamentos, em vias expressas que é comum haver para você baixar esse número de acidentes que acontecem naquela localidade. O que aconteceu de errado na cidade de Curitiba é que desde o seu início, desde o seu processo licitatório, foi um processo que não foi transparente, não foi claro, as pessoas viram que havia alguma coisa por trás que não estava certa. E além disso, foi colocado em lugares que apenas serviam de pegadinhas para o motorista. E nós temos hoje uma máquina inchada, você tem hoje 38 secretarias e diretorias para uma prefeitura. E muitas dessas secretarias obsoletas, que não tem a necessidade de existir muitas vezes, que apenas com uma diretoria você resolveria o mesmo problema. Muitas vezes montadas, inclusive, para fazer apadrinhamento político, para entrar em acordos partidários e assim por diante. Nós temos aí a questão dos trilhos na cidade de Curitiba, que é o ramal ferroviário que passa pela nossa cidade, onde a gente vem batalhando junto ao governo federal para que ele possa realmente ter um projeto de retirada desses trilhos com um desvio ferroviário, um contorno ferroviário. Os trilhos que passam hoje dentro da nossa cidade nos atrapalham, incomodam milhares de pessoas, e a gente entende uma cidade como a nossa tem que ter um contorno ferroviário que possibilite com que o acesso a Paranaguá seja facilitado de outra forma e que tenha também um ramal que saia lá do aeroporto e possa chegar em Paranaguá também. A prefeitura não emprestou nenhum recurso financeiro para o Clube Atlético Paranaense. Quem está emprestando dinheiro para o Clube Atlético Paranaense é o BNDES. E as garantias daí são junto ao BNDES por parte do Clube Atlético Paranaense. O que nós fizemos a operação mais inteligente do país em termos de estádio. Enquanto outras cidades estão investindo 700 ou 800 milhões de dinheiro público, dinheiro orçamentário, nós não estamos gastando um centavo do nosso orçamento. Ao contrário, trouxemos recursos para investimentos aqui em Curitiba. Tanto é que o ministro Aldo Rebelo disse outro dia que provavelmente, que esses estádios novos que estão sendo construídos ainda vão ser privatizados depois da Copa do Mundo. Então vai ter investimento público, construção de estádio e depois o estádio vai ser privatizado. Isso a gente é contra. O mercado do profissional da engenharia é um mercado que aqueceu bastante, gente? Vamos falar nos últimos anos, com o desenvolvimento do país, com tudo que está acontecendo de forma positiva, a situação do profissional engenheiro mudou o mercado
começou a demandar por mais engenheiros. Até às vezes, numa situação diferente do que aconteceu na década de 90, começo do ano 2000. Hoje nós temos uma demanda muito maior pela profissão, pelo profissional engenheiro. Nós sentimos isso na própria prefeitura. O profissional procura, igual o profissional médico, de acordo com o mercado, ele procura situações que sejam melhores para ele, tanto na área nas áreas de atuação deles. Eu acredito que a própria prefeitura tem que pensar agora, a partir de agora, em um plano que possibilite com que esse tipo de profissional realmente fique na prefeitura e faça a sua carreira dentro da prefeitura. Agora, isso também depende uma parte da prefeitura e uma parte também do próprio profissional. Ou seja, a cidade não está se programando para o investimento de médio e longo prazo. Segundo ponto, esta gestão vai deixar um dos maiores passivos e déficits para o futuro da cidade. Estima-se em mais de 250 milhões de reais. Isso é um dado conservador, com base em dados públicos, pela dificuldade de termos acesso a dados precisos da prefeitura. Esse é um ponto que as entidades podem contribuir muito, pedindo transparência, em especial no Instituto Curitiba Informática, e de dados para que a sociedade possa ter informações sobre a cidade de Curitiba. No curto prazo, eu sou contrário a medidas restritivas, como o pedágio ou o rodízio. No curto prazo, a gente defende a melhora do sistema atual, como mais alimentadores, mais ônibus na hora do pico, implantar algo que já está atrasado, que é o Sistema Integrado de Mobilidade. Outras capitais e cidades já avançaram isso com muita facilidade, mas aí passa também pela transparência e pela oxigenação na relação da Prefeitura com o Instituto Curitiba Informática e por quem vai controlar esse processo tecnológico na cidade. É bom destacar que o ICI hoje tem o 5º orçamento de Curitiba, mas esse sistema está atrasado. Com dados da URBS, que foram tornados públicos pelo Lubomir Fichinski, com 250 milhões de reais, é possível ganhar aumentar em 1/3 o número de usuários, principalmente na estrutural sul, norte, que liga Pinheirinho, centro, Santa Cândida, com obras de engenharia, passam a ter obras de desalinhamento, novos terminais, o sistema integrado de mobilidade, permitindo que haja uma sincronização, principalmente evidente nas áreas de cruzamento, que é onde está gerando a grande pressão. Eu entendo, mais do que uma preocupação corporativa, que é legítima, é uma preocupação de gestão eficiente da cidade. Eu reitero a questão da origem do IPUC. Houve o recrutamento de profissionais no mercado, muitas pessoas recém-formadas que fizeram uma carreira na prefeitura e se tornaram referência. E muitos estão em vias de se aposentar. Até a ideia da escola de urbanismo é justamente para que se crie um instrumento e se aproveite esta memória, esta formação e que se faça essa transição. Aproveitar os novos valores, mas não perder e não desperdiçar aquelas pessoas que dedicaram a vida à prefeitura. Segundo ponto, eu reitero, um dos piores passivos que esta gestão, e aqui critico por falha de gestão, má gestão ou até negligência, deixará para a próxima gestão, diz respeito à política de recursos humanos. Nós não tínhamos uma tradição de greve na cidade de Curitiba. Não que a greve não seja legítima, mas historicamente se resolveram muitos impasses e muitas reivindicações com diálogo, mesmo que isso tenha gerado algum tipo de tensionamento. Nós estamos perdendo pessoas qualificadas e estamos deixando de contratar pessoas qualificadas para o serviço público.